Agora tá chegando o carnaval, alto verão. E aí a gente cai naquela, vou ser fitness. Isso, vamos falar disso, né? Porque semana passada a gente falou do carnaval, né? Enfim, mas vamos falar sobre, começar o ano com boas escolhas e tal. Só que o pessoal ainda cai, vejo muita cilada ainda em alguns produtos no mercado, né? Que são os, entre aspas, fake fit. Fake fit. E tem, hein? Tem, e são caros, né? Então, assim, às vezes você vai fazer um investimento, vou comprar tal coisa para comer no lanche da tarde, não sei o quê, e aí você vai ler essa composição desse produto e ela não é tão legal assim, Aí né? a Amanda vem para abrir a caixa preta dos saudáveis de mentirinha, porque sim, né? Existem uns saudáveis que é só embalagem. Exatamente, tem esse apelo comercial, né? Então, assim, as frases tipo zero açúcar no rótulo, proteico, integral, low carb, Snack natural. clean, né? Natural clean, né? O sem glúten. Então, a gente tem que prestar atenção, óbvio que dentro dessa rede de comidas aí e lanchinhos, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não é tão legal assim, e você tá, assim, às vezes comprando gato por lebre e não é tão bacana pra nossa saúde. Então, hoje eu vou elucidar algumas ideias aqui pra gente poder não cair em ciladas. E você, ouvinte, participa, viu? Vai mandando mensagem, eu sei que muita gente tem dúvida, 998226669 para você participar. Né? E aí, Amandinha? Então, a primeira coisa, assim, né, entre aspas, que a gente tem que tomar cuidado é aquela história do zero açúcar, né, porque é muito comum, né, é zero, então é zero e eu tô de dieta, é zero, eu quero dar uma secada, então eu vou optar por isso, né. E aí a gente tem que ver, assim, o que vai no lugar desse açúcar? O que é adoçante? Que tipo de adoçante que é? É poliol? O que é o poliol, né? É uma galera aí, são fibras que o nosso corpo não digere, né? E aí ele acaba dando esse poder mais adocicado para preparação. Porém, algumas pessoas sentem uma certa sensibilidade com polióis, distensão abdominal, gases, às vezes até quando exagera na quantidade de diarreia, porque é fibra, gente. E aí fibra em grande quantidade, você toma água, vai dar uma soltada no teu intestino. Então, assim, prestar atenção nisso, né? E em relação aos adoçantes, a gente tem que tomar um outro cuidado, por quê? O adoçante, ele não é um veneno, porque ele é regulamentado pela Ordem Mundial da Saúde, só que ele existe um limite diário de ingestão, né? Então, exagerar no longo prazo no adoçante não é interessante para a tua saúde, por dois motivos. Primeiro, que você ainda vai continuar estimulando o paladar hiperdoce, né? Então, eu não uso açúcar, mas eu uso adoçante. O poder do adoçante, dependendo da quantidade, ele é muito maior que o açúcar. Ele acaba estimulando muito as papilas gustativas e você não faz aquela limpeza no teu paladar, né? Você fica ainda sempre tendencioso a comer muito mais doce, né? E uma outra importante ação dos adoçantes no longo prazo é que ele acaba alterando a microbiota intestinal, tá? No longo prazo. Então, assim, eu como adoçante o dia inteiro, e aí eu tomo no cafezinho 3 vezes por dia, e eu vou escolher um docinho fit que tem adoçante. Então, assim, no longo prazo ele acaba mexendo ali na tua microbiota e, assim, podendo ocasionar uma possível hiperpermeabilidade intestinal, que a gente já falou aqui, que não é uma condição legal do intestino, porque você deixa esse intestino mais vulnerável, né, a patógeno, a uma inflamação, a até um possível desenvolvimento de alergia alimentar, né, mais pra frente, né. Então, assim, tem uma manha aí, um esquema pra gente fazer um método 20 segundos anti-cilada. 20 segundos anti-cilada, então você vai pegar o rótulo desse produtinho aí que você tá tendencioso a consumir e vai ler os 3 primeiros ingredientes. Não é a tabela nutricional. A tabela nutricional é aquele quadrado que tem carboidrato, proteína e gordura. É importante? Sim. Mas a gente também precisa se atentar aos ingredientes. É pequeno, Amanda, eu não enxergo. Leve uma lupa. Ou procure na internet. Hoje, né, você joga na internet. Tem o QR Code. Tem o QR Code, né? Tem ali, produto tal, você tira foto e pede ali a composição daquele produto. Os 3 primeiros ingredientes, eles precisam ser comida de verdade. Não alguma fórmula de laboratório. Então, se você vê ali algum ingrediente que você não identificou, mas o que é isso? Né? Que nome é esse estranho? Cilada, né? Então, presta atenção. Aí, sobre o açúcar, né? Que a gente falou, quanto de quantidade que tem de adoçante? Quais adoçantes que tem, né? Porque existem alguns adoçantes mais ok e alguns adoçantes que não são tão legais, que já foram associados com desenvolvimento de câncer. Então, prestar atenção nisso. Tem os polióis. Quanto de poliol que tem? É misturado? Tem 3 tipos de poliol? É um poliol só? Então, prestar atenção nisso, né? Que é aquele... geralmente tem
Agora me fugiu o nome dos polióis, mas são fibras que dão esse poderzinho do açúcar, mas podem também gerar certo desconforto gástrico se você é mais sensível, né? Ler os rótulos, não cair nessa cilada de primeira, né? Rótulo clean, integral. Se é integral mesmo, o primeiro ingrediente ele precisa ser integral. Ele não tem que ser farinha refinada, ele não tem que ser isso, né? Porque quanto maior quantidade tem naquela preparação, antes ele vem ali na lista de ingredientes. Tem um poliol que todo mundo conhece bem, tá? É o xilitol. Xilitol. Sorbitol. Exatamente, essa galera aí, o eritritol, agora veio todos os toys aí. Teve uma época que o xilitol tava assim... Sim, bombando, porque foi a solução do problema de todo mundo. Mas geralmente acontece um frenesi, né, de consumo, e aí o pessoal pensa assim, começa a consumir muito, o pessoal começa a sentir alguns efeitos colaterais, aí começam a vir os estudos e aí dá aquela baixada na moda, né? Geralmente acontece isso também na nutrição. Então, são esses óis aí que tem nas preparações, né? Outra coisa que a gente tem que pensar que é importante também é a quantidade de proteína e fibra que tem nesse produto, né? Porque isso que vai conferir saciedade, a gente já falou sobre isso aqui, né? E aí também avaliar a porção que vem esse snack. É uma porção real? Eu comeria só um ou eu repetiria, comeria uns 3, por exemplo? Né? E aí eu vou dar alguns exemplos de cilada aqui, por exemplo, barrinha zero, barrinha de proteína zero, né? Com vários adoçantes, vários polióis ali, prestar atenção. O próprio iogurte zero saborizado, né? Então, assim, ele confere pouca saciedade e ainda aumenta a vontade do doce por ter esses adoçantes, né? Os doces keto, né? Que é aquela onda do Keto Diet, que são a dieta cetogênica, que não vai farinhas e tal, e açúcares. E aí, assim, será que não tá muito doce, é hiperpalatável? E aí, nesse caso desses doces, geralmente eles usam os polióis, tá? Pra poder adoçar. Difícil de parar num só. Então, a gente tem que se questionar um pouco mais em relação a esse tipo de produto. Tem pergunta. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, ela sempre participa com a gente. Ela perguntou assim, quais os melhores ou menos piores adoçantes para a saúde? A gente tem que buscar os mais naturaizinhos, né? Então, assim, evitar aquele... por exemplo, olha, gente, eu tô com a minha memória. Ela está grávida de 8 meses. Não, tá? 9. 9 já. 9, gente, 9. Você tem permissão pra tudo, Ana. Eu tô com licença poética. Vamos falar dos naturais, então. Tem o stevia, que é muito legal, que é natural, que vem da natureza, né? Os polióis, eles não são ruins. A gente só precisa prestar atenção na quantidade se você tem algum desconforto gástrico. Mas eu gosto bastante do stevia. Assim, a gente precisa ver o que tá mais natural, o que não é desenvolvido em laboratório. Os outros são desenvolvidos em laboratório. Aí uma outra opção, Ana Paula, que você pode usar também seria algo das frutas. Então, assim, um pouco de mel, que é interessante, porque ele tem bastante enzimas, bastante fitoquímicos ali que podem ajudar na tua saúde. Hoje tem não é adoçante, mas assim, o melado da cana, que não é adoçante, ele vem da cana, mas se você tem um paladar mais tranquilo, não hiper doce, e é esse o nosso pulo do gato, a gente precisa treinar o nosso paladar para usar menos. E aí você pode usar alguma coisa mais natural, um mel, um melado. O mascavo é um açúcar, ele não é adoçante, tá? Mas ele é o mais bruto que a gente tem. Então, assim como o melaço, né? Isso, exatamente. E aí tem umas opções, um pouquinho mais caro, da tâmara, por exemplo, mel da tâmara. Então é uma tâmara chiquérrimo. E aí, o pulo do gato também, 2, seria a combinação, né? Então, assim, você não vai comer ele puro, você vai comer com o quê? Numa preparação, num bolo, que vai ter fibra, que vai ter proteína. Então, a quantidade é interessante, a composição é bem interessante, né? E o conjunto da obra, você não vai consumir ele sozinho, você vai consumir ele sempre dentro de uma preparação equilibrada, que não vai te dar um pico de insulina, que não vai deixar esse alimento super doce, tá? Muito bem. Então, tentar procurar e consumir os mais naturaizinhos. Tem gente que não gosta do stevia porque ele tem um gosto residual forte, né? Mas é aquela história, costume, a gente habitua o paladar, né? Que mais que eu ia falar aqui? Opa, vamos lá. A Raíssa mandou o seguinte: adoçar coisas para as crianças. Pode com adoçante? Melhor açúcar em pouca quantidade ou adoçante em pouca quantidade? Ela pergunta porque, por exemplo, achocolatado feito com cacau 100%, ela pode adoçar com umas 4 gotas de adoçante para criança ou não? Eu particularmente não gosto de usar o adoçante para crianças. Eu prefiro usar o açúcar em pouca quantidade, um açúcar mais bruto, né? Então, assim, um mascavo, né? Demerara. Um demerara, que né, é o segundo na lista, né? De menos bruto. De menos... Brutão, o
brutos é o mascavo. Isso, porque o que Depois, acontece, né? Quanto mais claro vai ficando, mais... Isso que eu ia falar, porque ali tem muita química no açúcar, pra deixar ele branquinho, bonitinho, né, assim, fofinho. Então, assim, quanto mais bruto, porque ainda ali no mascavo, a gente tem um pouquinho de fibra, a gente tem algumas vitaminas. Então, é interessante pra criança. A gente tem que pensar em nutriente pra criança e não em isentar calorias, não é a idade, né? E aí, talvez, né, pensar também na composição. Vou fazer um achocolatado pra criança, vou adoçar com um pouquinho de açúcar, porque vou usar um chocolate mais amargo, super legal. Mas o que eu vou oferecer também pra essa criança? Só achocolatado? Vou oferecer um leite integral, né? Ou um bolinho, né, feito em casa, caseiro, um sanduíche com proteína. Então, sempre tentar pensar na refeição como um todo e não somente em uma preparação, né? E lembrar também, né, Amanda, que o paladar da criança, ele vai sendo formado. Então, assim, quem deu açúcar muito novo vai ter um trabalhinho maior. Né? Existe uma recomendação que antes dos 2 anos de idade a gente não adoça nada, né? Os bebês, eles nascem, né? A criança nasce, vamos colocar assim, ela não sabe o que é doce, ela não sabe o que é salgado, ela não sabe o que é azedo, o que é amargo. E essa exposição, né, de sabores na infância, na primeira infância, é extremamente importante para a vida adulta depois, porque isso vai modular as escolhas. É muito mais fácil a gente gostar mais do doce, porque ele tem uma descarga ali dopaminérgica, é mais fácil, ele traz um pico de energia, dá uma colher de mel para uma criança, pra você ver se ela não vai trepar na tua casa inteira, não vai bagunçar tudo. Então, assim, agita, porque traz energia, as crianças precisam dessa energia. Então, pensando assim, pro meu filho, a criança precisa de energia, açúcar é energia, no lugar do adoçante. Tá, qual que vai ser o açúcar? Qual é a quantidade? Como que eu vou expor isso? Vai estar combinado com alguma coisa, né? Então, sempre a gente tem que pensar no todo, na refeição total dessa criança, e não sempre num ingrediente só. Aliás, lembrar que o mel, ele não é indicado, né, Amanda? Isso, antes dos 2 anos, por causa da toxina botulínica, mesmo né? sendo algo natural. Natural, não pode oferecer. Mel, amendoim, tem alguns itens aí. Tem alguns itens que... Isso, que tem um potencial alergênico, né? Depois de 2 anos vai liberando. Isso. No caso do mel, é por causa da toxina botulínica, que tem risco de contaminação, então não se adoça nada para bebês. Tem mais pergunta aqui, é o sucesso dos fitness, é que todo mundo tem dúvida mesmo. Claro, né? E confunde mesmo. É verdade, tem falando aqui, a Luísa, ela falou assim, e o suco detox pronto, ele funciona ou é só marketing? Tá, o detox, gente, é aquela história, né? Então, você tá fazendo detox agora, né? É Luísa, né? É Luísa. Luísa, você tá fazendo detox, eu tô fazendo detox, todo mundo, graças a Deus, tá fazendo detox, senão a gente tava estribuchando aqui no chão com um monte de toxina dentro da gente, né? O processo detox é, né, feito naturalmente no nosso corpo e existem alguns alimentos que potencializam e alguns alimentos que não, que atrapalham, tá? Que não potencializam e que atrapalham esse processo, né? Em relação ao suco, se eu tomar o suco, eu vou estar fazendo mais detox ou não? Dependendo desse suco, ele tem alguns ingredientes que potencializam ali, né? Então, o magnésio, o potássio, o ferro, né? Fibras, enfim. Então, só pra gente elucidar que o suco detox não é aquela coisa do milagre na terra que eu estou fazendo. E aí, assim, o suco detox pronto. O ideal é que, como ele é rico em vitamina C, ele deveria ser rico em vitamina C, porque a vitamina C é um poderoso antioxidante, e numa receitinha lá que vai limão, ou laranja, couve, gengibre, bababá, ele deveria ser mais fresco, né? Porque a vitamina C, ela é muito sensível, ela é fotossensível, para começar, ela oxida muito rápido, né? Então, não é que não funcione. Eu prefiro que você tome um suco detox pronto do que abra um pacote de Cheetos, por exemplo. Então, assim, mas também não dá para esperar o milagre na Terra. A gente tem que ter em mente que é um processo natural do corpo e que eu preciso me nutrir para ele acontecer de forma potencializada. Não consigo bater o suco na hora. Posso levar para o meu trabalho? Pode. Dica, leva num potinho escuro, né? Num copo escuro, tipo uma garrafinha térmica, algo que não tenha contato com a luz. Por quê? Porque a vitamina C é rica... Por isso que se pingar limão na pele? Isso, ela oxida muito rápido, ela é Ela fotossensível, exatamente. Então, a gente tem que, assim, tentar armazenar de uma forma adequada. Amanda, não consigo bater, posso comprar pronto? Pode, mas pode ser que ele não esteja tão rico assim em vitamina C, enfim, e aquela história, né? Posso fazer uma pergunta de um amigo meu? Um amigo teu. Nossa, é um amigo. Um amigo, não é verdade, ele parece pato. Ele come e o negócio já vai. Falta ferro nele, falta o quê? Vamos fazer os exames do seu amigo e analisar aqui, porque isso... Não, é verdade. Ele comentou esse caso. Ele come e vai ouvir música no banheiro. Ouvir música. E fica horas lá. Será que ele tem alguma deficiência ou qualquer, sei lá, o que pode ser?
assim, sempre que essa frequência de idas ao banheiro ela é muito exagerada, é um fator, assim, um alerta amarelo. Então, opa, algo errado não está certo, né? E tanto quanto aquela pessoa que não vai no banheiro também. Então, pelo menos 1, 2 vezes ao dia, numa consistência normal, que também a gente precisa avaliar a consistência dessas fezes. Não é assim, porque eu vou sempre, ou eu vou de vez em nunca, e essa de vez em nunca é cabritinha, ou é muito líquida. Então, assim, a gente, são algumas variáveis que a gente precisa tomar nota. Sobre você, viu? Com certeza, você é o que você come. Né? O seu cocô é você o que você verdade, come. tem que prestar Mas, atenção. mas, assim, a alta frequência é algo que a gente precisa prestar atenção, sim.